Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre crase. Mas antes, nós vamos revisar um pouco sobre a união da preposição com o artigo. Vou pegar aqui o laser. Nós já vimos que é possível a união da preposição com o artigo. Vamos rever alguns exemplos. O exemplo A: o detetive tomava notas num caderno. Então, observamos aqui a palavra num. Essa palavra num, ela foi gerada, formada a partir da união da preposição em mais o artigo um. Também vamos ver aqui um outro exemplo desse processo na letra B. O sujeito não era ninguém da casa. Observemos a palavra da. Então, essa palavra, ela foi gerada a partir da união da preposição de mais o artigo a, que se formou da. Lembrando que em outros momentos eu também posso continuar chamando o resultado dessa adição de preposição, certo? Num eu posso também chamar de preposição, ok? Agora vamos falar da crase em si. Então, nós temos aqui duas frases e a gente vai fazer a releitura delas. Nós temos aqui na primeira: então me levaram à cena do crime. E a segunda: eu que roubava as galinhas, dava às famílias de uma favela. Nós observamos nessas falas, que chamamos de frase, a presença da crase, certo? Você pode se perguntar, mas cadê a crase? O que é crase, professora? Mas vamos observar, analisar com paciência. Observem, você pode observar a letra A com esse sinalzinho ao contrário, olha. Então, essa letra A, com esse sinal é chamado de acento grave. Quando isso aqui acontece, é porque houve a fusão de dois As, sendo que um A é preposição e o outro A é um artigo, o artigo A. Então, a fusão da preposição A mais o artigo A torna-se desta forma a escrita, tá? Fica assim, olha. E a esta fusão damos o nome de crase. Tá? E essa crase é sinalizada pelo acento grave. E observem que logo após a crase há uma palavra feminina, que é a palavra cena, o substantivo feminino cena. Tá? Isso mostra que a crase ela é usada antes de substantivos femininos, ok? Observemos ainda a segunda frase. Olha aqui, dava às famílias de uma favela. Vamos observar aqui observe que houve a fusão da preposição a mais o artigo a, mais o artigo as. Agora nós temos aqui um exemplo de crase no plural, por causa da presença do S. Tá? Então, lembrando que crase é a fusão da preposição a mais o artigo a. E é sinalizada pelo acento grave. Observe que depois dessa crase há um substantivo no feminino, tá? Que é famílias. Então, a crase sempre virá antes de palavras no feminino. Quero chamar a atenção de vocês para Duma. A palavra Duma, lembram-se? A palavra Duma, ela é resultado da adição de uma preposição de
mais o artigo uma, que formou duma, tá? Também nós observamos aqui dó. Dó é o resultado da soma de uma preposição de mais o artigo o, dó. Isso é muito importante você ter essa lembrança. Você, enquanto estudante do 5º ano, são esse assunto aqui, essas informações, elas são base para você entender o estudo da crase nos anos que virão. Aqui é só uma base, tá? É claro que existe mais informações sobre o uso da crase, mas por enquanto são essas informações que vocês terão que aprender, tá bom? Então, lembre-se que a crase nós usamos, pegar novamente aqui o lace. A crase nós usamos antes de palavras femininas, certo? Então, a preposição a também se une aos artigos. Observe, nós temos a preposição a mais o artigo a, que forma esta preposição aqui. Se no singular, é só a, mas se está no plural, fica as. A gente lê as, certo? Crase se lê as. Não é apenas as, mas as. Quando nós se referimos a palavras no masculino, nós usamos ao, que é a fusão da preposição, que é a adição da preposição a mais o artigo o. Fica ao. Se no plural, fica aos, para se referir a palavras no masculino. Mas para se referir a palavras no feminino, usaremos a crase. Quando a preposição a se une ao artigo feminino a, ou as, ocorre a crase. Foi o que eu já expliquei. Essa união é indicada pelo acento grave. Então, tá aqui o acento grave. Temos um outro exemplo. Noca, então, deu um passo à frente e confessou. Tá? Observamos aqui a crase. Olha aqui. A, né? À frente e confessou. Também há dicas, alguns gramáticos dizem que quando couber a palavra para, então eu vou usar crase. Por exemplo, Noca, então deu um passo para frente e confessou. Tá? Então, nós usamos muito na linguagem coloquial. No dia a dia, nós usamos muito passo para frente, mas, de acordo com a norma culta, temos que usar o acraseado, à frente. Então, quando couber para, nós vamos usar a crase, não é isso? Outra dica básica sobre a crase. Troque a palavra feminina. Vou pegar o laser novamente. Troque a palavra feminina da frase por uma palavra masculina. Se o a virar ao, coloque o acento grave, certo? Então, veja bem, olha. Se o a virar ao, então é porque você tem que colocar o acento grave e assim você terá a crase, tá? Então, o que você deve fazer? Você deve trocar, se você tem dúvidas. Ah, eu não sei se é crase que vai ser aqui. Então, a dica diz para você trocar a palavra feminina pelo masculino equivalente a ela. Se couber ao, é porque a palavra feminina tem que ter uma crase antes dela. Vamos ver uns exemplos? Os alunos foram à confraternização do final de ano. Então, veja que tem crase. Por quê? Porque a palavra seguinte está no feminino. Mas eu não sei, um exemplo, a professora ditou essa frase para mim e eu não sei se é uma crase. Então, você pensa numa palavra masculina que equivale confraternização. Se couber ao, é porque antes de confraternização, caberá uma crase, que no caso está aqui no segundo exemplo, olha. Os alunos foram ao encontro. O encontro aqui está sendo a palavra masculina equivalente à confraternização. Então, coube ao.
Então, se coube ao, é porque em confraternização será a confraternização, uma crase, ok? Então, agora vamos falar sobre quando é que não se usa crase. Lembrando que essas informações são básicas para você, aluno de 5º ano, tá bom? Então, olha só, não ocorre crase. Eu vou pegar o laser. Não ocorre crase antes de substantivo masculino, antes de verbo, antes dos artigos um e uma e antes de pronome de tratamento. Lembrando que se usa crase somente antes de palavras femininas, tá? Não antes de substantivo masculino, nem antes de verbo, nem antes dos artigos um e umas. E também não se usa crase antes de pronomes de tratamento, como, por exemplo, você, majestade e etc. Então, a atividade está na página 135 do seu livro. Obrigada e bom estudo!